inovando para melhor atender você, nossos ouvintes. Hoje, a Rádio Muriqui e TV Itaguaí está trazendo para vocês uma entrevista exclusiva com o escritor Laicon Christian. Boa tarde, Laicon. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Laicon, você que é um escritor, está lançando seus livros agora, né? Nós gostaríamos de saber o seguinte: como você descobriu o talento para editar livros? Olha, esse é o tipo de pergunta que todo mundo faz e que o escritor nunca sabe a resposta. É uma coisa que vem com o tempo, né? Você vai desenvolvendo aquilo que você gosta de fazer. Eu sempre gostei de escrever, desde criança. Fui incentivado a escrever desde criança. Só que eu nunca tive uma história boa o suficiente para começar a fazer esse tipo de trabalho. Eu também não queria escrever uma coisa que fosse igual a todas as outras. Então eu queria uma ideia que se fosse pelo menos original, que pelo menos chamasse a atenção. Então dali, com o Dimas, que foi o primeiro, eu comecei a ter essa noção e comecei a escrever, e saiu esses 2 livros. Tá. E de onde vêm suas inspirações? De alguma forma, suas inspirações surgiram como para essa? As minhas inspirações, elas surgem basicamente das relações com o meu trabalho. Eu sou professor, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e sou especializado em teologia, por isso que os livros são voltados para esse tipo de assunto. Eu envolvo ficção, que é uma coisa que atrai bastante gente, que pessoas gostam muito da questão de histórias que envolvam fantasia, que envolvam aventura, que envolvam ação, mas que também tenha um significado teológico em cima disso. Então eu uso as minhas inspirações em livros, em filmes que têm essa mesma temática e basicamente da relação que eu tenho com os meus trabalhos no cotidiano. Tá certo. Uma questão é o seguinte: qual a sensação de você ir a uma loja, a uma livraria, tá, e encontrar um dos seus livros ou os seus livros à venda nessa livraria? Qual a sensação que você tem? Eu vou dizer a você que ainda não tive essa sensação por causa da grande dificuldade de um autor independente ter a sua obra exposta numa livraria de um grande nome, digamos assim. A pessoa que cria o seu próprio material, né, e faz aquilo de uma maneira independente, ele tem uma certa dificuldade. Mas eu tive isso na Bienal do ano passado, quando eu lancei a primeira edição do Dimas. Foi uma coisa grandiosa, foi maravilhoso, espetacular, uma experiência única e que me lançou para esse mercado editorial. Depois dali eu fui para uma autoria independente, como eu estou com a segunda edição do Dimas e com essa primeira versão do Francisco, de modo independente. Então eu estou correndo atrás para que isso ainda aconteça. Então, futuramente, se Deus quiser, eles estarão nas livrarias e o povo vai poder acompanhar o meu trabalho nessas livrarias. Tá, você falou em questão de dificuldades, né? Atualmente está cada vez mais difícil realmente publicar, né, um livro, principalmente pelo fator financeiro. Sim, com certeza. Não é mesmo? E qual foi a sua maior dificuldade, além do fator financeiro? A maior dificuldade foi encontrar uma situação ou encontrar uma editora que acreditasse no trabalho da minha proposta, né? Porque tem editoras voltadas para determinado gênero de editorial, né? Voltado somente para aventura ou somente voltado para público feminino, depende muito do perfil da editora. Então, mais do que o dinheiro, o interesse próprio da editora de publicar as obras também é uma dificuldade muito grande. Uma curiosidade, você falou que ainda não teve o prazer de ver seus livros em livrarias à venda. Sim. Tá? Mas você já teve o prazer de cruzar com alguém pela rua, tá, que estivesse lendo o seu livro? Sim, já encontrei. Já no metrô eu vi uma pessoa lendo um livro meu. E qual foi essa sensação que você teve? Foi assim, maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu não me manifestei, eu fiquei à parte, mas eu vi que o livro era meu. Eu acompanhei, mais do que isso, acompanhar a pessoa, eu vi as feições que a pessoa estava tendo ao ler a história. Então aquilo foi maravilhoso. Foi a recompensa maior do trabalho, de todo o processo, foi ver aquela cena. Fora os conhecidos, os familiares, os conhecidos que apoiam, que também leram a história, que incentivam, mas ver uma pessoa que você nunca conheceu na vida com um livro seu é a recompensa maior de todo o trabalho. Eu vou fazer uma pergunta assim, até esquisita, né? Porque questão de tempo, né?
Quanto tempo se demora para escrever um livro? Depende muito da disponibilidade do escritor. Se o escritor ele tem aquele tempo voltado somente para fazer aquilo, ele termina rápido. Se ele tem aquela ideia formada na cabeça, ele termina rápido. Varia de 6 meses, no máximo. Eu, como faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, o Dimas demorei 1 ano, quase 2 anos, para escrever, entre idas e vindas, para bloqueio criativo. A gente para de escrever, não quer mais saber, aí tem um monte de problema, aí fica guardado na gaveta, naquele computador lá. Mas nisso tudo, o Dimas durou 2 anos. E o Francisco durou 1 noite só. Eu escrevi ele pequenininho, escrevi ele 1 noite. Eu gostei, eu vou botar para diante. Seguir com a ideia. Laicon, você está falando que o seu primeiro livro foi o Dimas, né? O Bom Ladrão. Isso. Você poderia explanar um pouquinho sobre essa história, o que levou você, tá, a escrever essa história? Bom, o Dimas surgiu de uma ideia que aconteceu em 2016, 2014. Eu adaptando o roteiro da encenação da Paixão de Cristo daquele ano. Eu sempre trabalho com esse tipo de atuando, estou ajudando em direção. Então, eu estive em contato com o roteiro naquele ano em especial, porque eu ia fazer aquilo. E aquela frase dele aos pés da cruz, né, olhando para Cristo, dizendo que perdoe-me, enquadrando o teu reino, aquilo me chamou muita atenção. Né? E também a nomenclatura que chamam ele, o bom ladrão. Né? Nenhum ladrão é bom, né? Na conjuntura da coisa. Nenhum ladrão é bom. Ladrão é um sinônimo de uma pessoa ruim, né? De uma pessoa criminosa. Com certeza. E ele ter essa nomenclatura de um bom ladrão, aí eu atentei para isso e disse, se ele é chamado assim, então quer dizer que ele deve ter alguma coisa a mais que o difere dos outros ladrões. Então, eu fui escrevi o primeiro capítulo, gostei do que eu escrevi e continuei. E deu a obra completa. Então ele surgiu dessa ideia. E também da necessidade de colocar esse tipo de história que é muito rica, tanto, né, ou biblicamente, mas principalmente historicamente, envolvida com a ficção, que é um campo que chama muita atenção. Tanto de jovens, tanto de adolescente, tanto de adulto. As pessoas estão muito em contato com isso devido às séries que estão bombando aí agora na atualidade, né? Então as pessoas estão em contato muito com isso. Então eu tentei botar o tempo de Cristo nessa temática envolvendo a história de São Dimas, que é um santo da Igreja Católica que nós não conhecemos o histórico dele. Nós só conhecemos a figura de Dimas naquela cena apenas. A vida dele por trás, do que poderia ter sido a vida dele, nós não sabemos e não existe registro histórico para isso. Então eu me utilizei da ficção para montar uma possível história dele até chegar naquela cena culminante que nós todos conhecemos. Então a ideia surgiu de desse ambiente. Super interessante isso. Você aproveitou, né, a questão bíblica. Isso. Né, aquela semana praticamente que é voltada à questão da religiosidade. Exatamente. Buscou todo esse tema. Então sua inspiração ficou em cima desse momento. Eu brinco com as pessoas que eu digo sempre que eu sabia como escrever o final. O início, o meio eu não sabia. Eu sabia onde eu queria chegar. Agora o início e o meio até chegar lá foi assim um processo criativo de muito tempo, vendo coisas, lendo coisas e colocando em criação de personagem. Foi uma loucura. Até chegar onde eu queria chegar foi todo um processo por trás. Laicon, você só está com esses 2 lançamentos ou tem outros livros? No momento eu só tenho esses duas obras publicadas, mas está partindo já para um terceiro? Sim, eu estou trabalhando na continuação do Dimas. Na continuação do Dimas. Sim, que aí eu vou continuar dando a ficção com os fatos históricos, bíblicos e históricos, na continuação do segundo livro, que é a continuação. Eu ia lhe perguntar que, dentre dessas 2 obras que você tem, qual que era mais interessante, que você gostou mais, mas já deu para perceber, né? Até pelo segmento. O Dimas é o até pelo segmento que você quer dar, né? O Dimas digamos que ele é o carro-chefe da coisa. Vai dar continuidade. Tenho muito orgulho do
Dimas, não desmerecendo o Francisco, que é um microconto, né, um conto pequeno. Mas Francisco também é voltado para o lado da religiosidade, também né? É voltado. Isso aí eu estou vendo por questões do título. Isso, também é voltado. Né? Já que você colocou Dimas e na sequência fez o Francisco, Exato. Que você falou, a gente vê que está tudo encaixado. As suas inspirações são somente para isso ou você pretende ampliar? Pretendo ampliar. Eu gosto muito do gênero policial também. Eu acho muito interessante essa parte de suspense que envolve, né, mistérios policiais, isso tudo. Então eu gostaria de escrever alguma coisa voltada para esse ramo policial mais para frente. Mas as inspirações mais são mesmo voltadas para a religiosidade, que é um campo que eu gosto de escrever e gosto de ensinar e passar as mensagens necessárias. Mas pode pintar outras ideias que a gente escreve sem nenhum problema. Laico, eu sei que a dificuldade, né, a pessoa ser um escritor, um poeta, isso aí também, ele já nasce com esse dom. Isso, uma coisa incutida. Se você fosse começar agora sua carreira, você mudaria alguma coisa? Não mudaria. Não mudaria. Eu acho que todos os meios se encaminharam para que eu fosse o que eu sou hoje. Então, deu muito certo. Então, se alguma coisa que deu errado foi, assim, acidente de percurso. Então, grande parte de tudo que contribuiu para que eu fosse hoje o que eu sou, eu repetiria porque deu muito certo. Você, há algum momento atrás, você falou sobre a questão da Bienal. Sim. Né? Você já participou da Bienal, colocou seus livros, né? E dessas duas publicações, tá? Qual que você percebe que está tendo, né, o maior sucesso nessas suas editorias? O maior sucesso. Os dois são muito queridos, os dois realmente são muito queridos, mas o Dimas tem uma coisa que desperta algo a mais nas pessoas. Tanto que sempre quando eu encontro com alguém que terminou o livro, as pessoas falam: caramba, dá filme isso. Porque você lê, você fica preso. Você fica preso e você não quer parar de ler, como se fosse um filme. Você quer ver o filme até o final, até ver onde é que vai dar. E é a mesma coisa que acontece com o seu livro. Ele tem uma dinâmica tão rápida, as coisas acontecem tão rápido e sem perder, né, os fios da meada, que você fica preso na história. E muita gente fala isso, que, poxa, o Dimas poderia virar filme, cara. Por tamanha grandiosidade da história, a descrição das coisas e a mobilidade da história. Apesar de ser um livro relativamente grande, ele é rápido, ele te prende, fácil, você né? vai até o final e é uma fácil leitura. Interessante, já que as pessoas cogitam essa possibilidade de virar Muita livro, gente fala isso. você já pensou A gente sobre esse assunto? A gente tenta sonhar pequeno, né? Porque a gente sabe das nossas restrições, né? Das nossas dificuldades. Mas a gente sonha ainda de graça, né? Então a gente sonha algum dia, alguma produtora olhar para a obra e ver o potencial que tantas outras pessoas já estão vendo e ver a sua obra destacada no cinema. Quem não gostaria? É um sonho bonito, mas assim, muito distante. Mas quem sabe Deus provera e aconteça. Ia ser muito bonito, ia ser maravilhoso. Ia ser a concretização de tudo. Estamos aqui, nesse momento, conversando com o nosso escritor Laicon Christian, falando sobre as obras literárias dele, tá? E nós estamos abordando com ele aqui alguns temas relacionados. Laicon, você, no primeiro bloco, você falou sobre Dimas, o Bom Ladrão, tá? Falou também do lançamento desse livro, tá? Chamado Francisco. Isso, um dia tá? de Francisco. Um dia de Francisco. Um dia com Francisco. Com Francisco, né? Isso. O que lhe inspirou a escrever esse livro, Um Dia com Francisco? O dia com Francisco foi interessante, que foi uma noite em que estava passando um documentário sobre o aniversário da chacina da Candelária. E eu sempre gostei muito da Igreja da Candelária. Então eu olhei aquilo ali, né, aquele documentário extremamente pesado, contando, né, as nuances dos familiares que perderam, as crianças, enfim. E eu sou muito devoto de São Francisco de Assis. E eu achei interessante linkar uma situação com a outra, mesmo não contando o objetivo central, mas sim no ambiente do que aconteceu. Né? Então eu
também peguei de uma relação difícil, de uma história difícil, em que São Francisco pudesse ajudar essa pessoa e que essa pessoa presenciasse a chacina da Candelária. Então foi uma história, uma linkada na outra, para poder passar a questão da espiritualidade. Né? E qual foi o seu objetivo em cima disso? Meu objetivo foi mostrar justamente a espiritualidade nos dias atuais, que é uma coisa que vem cada vez mais em declínio, vem cada vez entrando num descrédito muito grande. Então a minha real intenção foi mostrar que as pessoas podem ter a sua espiritualidade, independente de qualquer... Só uma perguntinha, não me cortando, você falou a questão de espiritualidade. Tá? Eu estou aqui um pouco na dúvida, tá? Com relação a isso. Espiritualidade ou religiosidade, que você falou que está em declínio. Porque eu acho que entra um processo aí um pouco polêmico, né? O que é espiritualidade e o que é religiosidade. No meu ponto de vista, tá? A questão da religiosidade é que está em declínio, tá? Com essa abertura de diversos segmentos religiosos, tá? Que na verdade acabam virando até segmentos políticos, com certeza, né? E não a questão da espiritualidade, que é totalmente diferente do que você coloca dentro do seu livro. Na verdade, a minha opinião é que a religiosidade ela pode até estar crescente por vários fatores, inclusive políticos, como você acabou de mencionar. Porém, qualquer pessoa pode se alegar religiosa e, na verdade, não ter espiritualidade nenhuma. Ou é o inverso? Eu acho que é nessa medida. Eu posso ser uma pessoa religiosa, posso defender uma religião, mas eu posso não praticar o que aquela religião me prescreve. Né? Eu acho que a prática da religiosidade te leva à espiritualidade. Você se torna uma pessoa instruída com relação a isso se você pratica aquilo que você segue. Né? O grande problema da sociedade hoje é que as pessoas vivem o que não pregam. Eles falam uma coisa, faz outra. Isso é o que está acontecendo. Existem muitos religiosos, existem muitas pessoas que alegam ser religiosas, mas que na verdade a espiritualidade, aquela coisa de passar de mim para aquela pessoa, né, a minha espiritualidade passar para a pessoa, é praticamente nenhuma. Então, Um Dia com Francisco, ele exalta a espiritualidade. Apesar de ser um santo de igreja católica, né, de uma devoção imensa no mundo inteiro, apesar de ele representar uma instituição, na essência de São Francisco, ele é uma pessoa totalmente espiritualista. Ele conheceu a Deus de uma maneira, da maneira mais simples e pobre possível. Né? Ele relegou toda a sua condição abastada de um pai que era religioso, que defendia a igreja, que patrocinou cruzadas. Ele abandonou todo aquele ambiente familiar religioso e foi viver uma vida espiritual em comunhão com Deus. Essa é a grande diferença. E São Francisco ajuda, né, fazendo só um adendo do livro, ele ajuda um personagem a encontrar essa espiritualidade e encontrar a missão dele na vida dele. Né? Porque é uma pessoa com uma visão de mundo totalmente diferente, e ele encontra com São Francisco sem saber que é, né? E naquela pessoa ele descobre qual é a verdadeira missão da vida dele. Tanto que o livro tem aqui na capa dizendo qual é a sua missão. Porque toda pessoa neste mundo tem uma missão a cumprir. Todos nós temos uma missão. Agora, qual é a nossa missão? Quem vai desvendar essa missão? Como você vai descobrir essa missão? Aí cada um segue o seu caminho até encontrar. Eu não estou muito por dentro dessa história religiosa, mas alguns tópicos ainda me recordo. Vou lhe fazer uma pergunta, não sei se eu estou certo ou errado. Sim. Não sei se foi São Francisco que teve aquela passagem na areia, as marcas deixadas na areia da praia, alguma coisa assim? Existe uma história dele com Santa Clara, que foi uma das fundadoras da ordem franciscana, né? Foi uma das auxiliares
mais ferrenhas junto com os outros, né, de uma relação de profundo respeito, de profunda amizade, em que Santa Clara, em determinada história, ela acompanha as pegadas de São Francisco. Ele caminha pela estrada e Santa Clara acompanha as pegadas de São Francisco sem deixar outras para trás. E São Francisco pergunta a ela: Clara, por que segue os meus passos? Aí Clara responde, ela responde que ela não estava seguindo os passos de Francisco, e sim ela estava seguindo pegadas mais profundas. Ou seja, super interessante. Ela estava seguindo os passos de Deus na referência de Francisco. Correto. Você falou sobre o início Dimas e também o livro Francisco. Tá? Os dois são religiosos, praticamente. Sim. Existe algum relacionamento entre um livro e o outro? Se encaixam as histórias? Você poderia abordar um pouquinho sobre essa diferenciação, essas coisas que... Os dois livros possuem contextos históricos diferentes. O Dimas, ele pega toda a passagem de Cristo na Terra, que vai do ano 1, ou como os romanos diziam, o ano Domini, que é o primeiro ano, até a sua crucificação em 33, aproximadamente 34. Não existe uma data certa, a gente pega a idade certa de Cristo para fazer essa cronologia. Então o Dimas vai deste ano 1 até a crucificação em 33. Então, na verdade, eu criei uma ficção de 33 anos, contando Dimas desde bebê até a morte. Então Dimas também, consequentemente, também tem 33 anos. E a continuação dele eu pego de 34, que é a parte do início do trabalho dos apóstolos que ficaram, de 34 depois de Cristo até 64 depois de Cristo, que é a morte de Paulo. Então o segundo livro termina ali também. Então são mais 30 anos de história. Mais 30 anos de conteúdo histórico. Então, Dimas, e a continuação dele, ele aborda essa parte do início da criação da cristandade, do trabalho dos apóstolos, até a morte de Paulo. E Francisco, ele já é um contexto histórico totalmente diferente, onde aborda o Rio de Janeiro atingido pela chacina da Candelária, que foi por volta dos anos 90. Então já é um cenário mais urbano, já faz alusões aos cenários principais do Rio de Janeiro, como Copacabana, como a Igreja da Candelária, Central do Brasil. Então já dá uma vertente mais urbana, diferente do Dimas, que dá uma aparência mais desértica, mais voltada para Jerusalém, aquela parte da Cidade Santa, que é um deserto, que é aquela parte oriental da coisa. E Francisco já aborda um Rio de Janeiro já emergente dos anos 90, onde o personagem é situado nesse período histórico, e ele encontra São Francisco e ele descobre a missão da vida dele. Estamos aqui na Rádio Muriqui TV Itaguaí, lembrando que nosso escritor Laicon Christian estará conosco também presente a nossa festa de 10 anos. Laicon, eu gostaria que você falasse um pouquinho, essa questão de você estar conosco também dentro da nossa festa de 10 anos que irá acontecer agora dia 8. Fui convidado pela rádio e estar participando da confraternização de 10 anos. Toda festa é um motivo de muito júbilo. E 10 anos num trabalho é 10 anos, não são 10 dias. Então fiquei muito feliz em participar. Estarei na festa, estarei com os 2 livros expondo os meus trabalhos, estarão à venda na festa, para quem quiser acompanhar, quem quiser adquirir. Então eu estarei lá no dia 8 com as minhas 2 obras, esperando todos vocês para conversar e falar um pouco mais sobre essas 2 obras que são muito interessantes. Não é porque eu escrevi, mas realmente são interessantes. Isso é verdade. As 2 obras são interessantes e que cada um saia com um pouquinho mais, de conhecer um pouco mais da história do mundo, praticamente, e que possa adquirir e que aprenda bastante. Essa é a real intenção dos 2 livros. É ensinar as pessoas a serem melhores, é ensinar as pessoas a ter uma visão melhor para com o próximo, independente da mensagem que ele passa,
mas a pessoa pode se identificar com uma coisa, se identificar com uma palavra, e nisso pode fazer toda a transformação na vida de uma pessoa. E essa é a intenção dos 2 livros, e é a intenção do meu trabalho, graças a Deus por isso. Laico, eu quero dizer para você o seguinte, que estamos chegando ao final dessa entrevista. Nossa equipe toda da Rádio Muriqui TV Itaguaí, agradecemos vocês pela sua vinda aqui no nosso estúdio, poder colocar ao público, expor as suas obras. Com certeza, eu sei que as pessoas vão ter muito o que ganhar com essas obras, em cima disso que foi explanado por você. Quero deixar aqui alguns minutos para as suas considerações finais, tá? E que nós venhamos encerrar esse trabalho de hoje. Tá certo. Eu agradeço o espaço, eu agradeço a oportunidade. Para qualquer pessoa expor o seu trabalho dessa forma é muito difícil, e fui super acolhida, a minha ideia foi super acolhida pela Rádio Muriqui, agradeço bastante. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade. Em segundo, agradeço a minha mãe, porque ela martelou na ideia de procurar vocês para fazer a divulgação do trabalho. Ela gostaria muito de poder ter vindo acompanhar, mas infelizmente ela não pôde por questão de trabalho. Então agradeço a Deus, a minha mãe e a vocês, principalmente pela contribuição, pela generosidade de vocês. Nem todas as pessoas do meio artístico, midiático, possuem essa generosidade, esse interesse de promover o trabalho de pessoas que acreditam no que fazem. E vocês foram super abertos e de uma generosidade muito grande. Então agradeço a todos vocês e espero vocês no dia 8 na festa da rádio. Vamos deixar aqui um contato seu, aqui embaixo do vídeo, vai passar seu telefone, mas seria bom você deixar registrado uma forma que as pessoas possam entrar em contato com você, tá? Ou para lhe fazer perguntas, ou para lhe parabenizar, enfim, deixe seus contatos para que as pessoas possam fazer contato com você. Certo, eu tenho o contato de vendas, que é o e-mail próprio, que aí eu vou, junto com o pessoal que trabalha comigo, coloco no correio, a pessoa recebe em casa, que é contato vendas, tudo minúsculo, 016@gmail.com, repetindo, contato vendas 016@gmail.com. Tem minhas redes sociais, o meu nome não é um nome muito comum, então já vai me achar de cara, só digitar lá Laicon Christian, é o primeiro perfil, sem problemas. Pode entrar em contato comigo, me adicionar e saber mais, perguntar, não há problema nenhum. E o meu telefone, que é 99534-1557 e 9754-93794. Muito obrigado, Laio. Você, meu amigo, você que está acompanhando o nosso trabalho, quero lembrar que este é o primeiro e não é o único. Breve estaremos também aqui com o escritor José Luiz Pires, o mais famoso Chimbirra. Tá certo? A próxima entrevista será com ele aqui nos nossos estúdios da Rádio Muriqui e TV Itaguaí. Estamos com vocês, aguardamos vocês no dia 8 de outubro para a nossa grande festa. Um forte abraço e até a próxima.